Muito bem. Reflexão de hoje. O rapazinho e os seus medos. Certa vez, um homem conversando com um rapazinho, ele fez as seguintes perguntas, algumas perguntas importantes. A primeira pergunta era: o que é medo para você? E aquele rapaz, ele respondeu: é algo que eu tenho comigo, que me estaciona e me faz voltar e não deixa eu avançar para outros patamares, que me faz desistir. A segunda pergunta que aquele homem fez foi: rapazinho, o que fez você ter medo na vida? E ele respondeu: foi os insucessos, ou seja, coisas que eu fiz ao longo da minha vida que eu fracassei. E me fez refletir todas as vezes diante de um novo desafio. Aí eu pensava bem se iria fazer ou não. E aquele homem continuou a perguntar: rapazinho, o que é insucesso? Que insucesso que você teve maior na sua vida que transbordou o seu medo? E o rapazinho respondeu: construir e não acabar, acompanhar e perder no final do que foi acompanhado. E o homem continuou perguntando ao rapazinho: rapazinho, como você absorve seu medo e tenta vencê-lo? E ele respondeu: conversando com pessoas para saber o que elas aprovam o meu ato de coragem ou de ousadia. E o homem perguntou: e deu certo? E ele respondeu, rapazinho: às vezes sim, às vezes não. Rapazinho, quando na vida você não teve medo? E o rapazinho respondeu: não me lembro, mas quando está tudo dando certo, eu não tenho medo. E o homem continuou perguntando: rapazinho, que tipo de medo você conhece? E ele falou: o medo das pessoas falarem mal de mim, o medo que as pessoas não vão gostar de mim, o medo se elas não gostarem de mim porque eu não fui legal com elas. E o homem perguntou a última pergunta: rapazinho, você já teve medo de investir em alguma coisa? E ele respondeu: não. Eu coloco a frase: eu não tenho dinheiro, eu tenho fé. Então eu me arrisco e vou para cima com tudo. Aquele homem parou e analisou as suas respostas e uma por uma explicou. A primeira coisa que você falou, você disse que medo para você é algo que te faz desistir, algo que te faz parar. O homem respondeu: quando você fala que dá vontade de voltar e que te estaciona, lembre-se que o medo é uma sensação de alerta, de perigo, mas que não se deve preocupar com isso, mas avaliar o perigo e se proteger e continuar, não parar. Por exemplo, existe uma estrada, há uma curva e uma coisa na pista, e o medo te dá um sinal e você pisca o alerta, mas você deve continuar a viagem e não parar, porque você já está na estrada. Eu falo com você acerca do medo de parar quando é alguma coisa errada, porque quando é algo errado, matar, roubar, se prostituir, se drogar,
É o medo dizendo pare, porque existe um perigo. Mas eu falo de desafios, conquistas, projetos, planos, construir, conquistar. Você precisa enfrentar esse medo, analisar o perigo e continuar. E não deixar ele parar você. Rapazinho, quando você falou que fez te dar medo na vida foi os insucessos, desafio, toda vez que você se deparar com isso, lembre-se, rapazinho, que o medo de tentar outra vez não existe. Você precisa continuar tentando, pois numa partida de futebol, se cada clube fechasse a porta porque perdeu o jogo, não haveria campeonato. A vida é assim e ensina assim, que você vai perder e que você vai ganhar. É uma frase de uma surfista jovem que disse: aguenta as derrotas, que um dia a vitória vem. Rapazinho, quando você falou que é insucesso que você teve mais, que transbordou o medo, você falou de construir e não acompanhar. Escute uma coisa. Construir e não poder continuar. Acompanhar e perder o que foi acompanhado. Existe uma coisa importante que não pôde pagar e não pôde acompanhar. São decisões imprudentes. Podem ser consertadas. Decisões imprudentes podem ser consertadas ao longo do tempo. Por exemplo, não pude pagar. Faltou o quê? Organização. Houve precipitação com as palavras. Pense em organização da seguinte forma. Primeiro, o que. Segundo, quanto. Terceiro, quando. E quarto, comece. Ou seja, o que você quer. 2, quanto custa o que você quer. E terceiro, quando você quer isso. E, por último, comece. Então você se programa até alcançar. Na vida, tudo leva tempo. E começar e não terminar é frustrante. E pior é quando você começa e delega para outra pessoa sem acompanhar. E não faz acompanhar essa pessoa no dia a dia. Confia totalmente. Então, se você delega, acompanhe e veja os resultados. Para que o que você começou termine. E o que você acompanhe vá até o fim, até alcançar. A quarta pergunta que eu fiz a você, rapazinho. Como é que você absorve seu medo e tenta vencê-lo? Você disse que conversa com outras pessoas para testar para saber se aprovam o seu ato de coragem. Testar o medo com outra pessoa que também tem medo, e se essa pessoa estiver com muito medo, também ela vai passar esse medo para você. Sabe que ousadia? Ousadia é ir com medo, é fazer com medo. Então, lembre-se, não é o medo de fazer a coisa errada, é o medo de fazer a coisa certa e dar errado. Converse com alguém que já fez e que deu certo. Você não quer que dê certo. Ou não. Você quer ou não quer que dê certo. Então, converse com outras pessoas que já teve as mesmas dificuldades que você está enfrentando, mas que elas superaram. Não converse com quem não conseguiu. O seu medo poderá aumentar. Conversar com quem não conseguiu.
A sua ousadia de ir à frente, mesmo com medo, é aquela. Eu já conversei com algumas pessoas e que elas também passaram a mesma situação. Então, o medo vai desaparecer. Ou ele vai permanecer, mas que você vai alcançar com ousadia. O medo é como a palha que enche o quintal. Vem o fogo da ousadia e queima toda aquela palha. É diferente, por exemplo, do vento, que só espalha. Então, conversar com quem tem medo é espalhar a palha. Conversar com quem já venceu nessa mesma área é queimar a palha. Até o ponto que você falou, e aí, deu certo conversar com quem tenha medo? E você disse, às vezes sim, às vezes não. Por quê? Tanto é que você diz, ao fazer, às vezes sim, às vezes não, porque encontrou com alguém com mais medo e encontrou alguém com menos medo que você. A sexta pergunta é, rapazinho, quando você não teve medo? E você disse, quando tudo estava dando certo. Muito bem. Rapazinho, há uma frase que diz a seguinte coisa. É melhor suar nos dias fáceis do que sangrar nos dias de guerra. Ou seja, quando tudo está dando certo, treine a sua mente para os dias difíceis. Se prepare para esses dias. Nos dias que estão dando tudo certo, tire um tempo para treinar novos desafios. Pois quando eles chegarem, você estará pronto para enfrentá-los. A sétima pergunta que eu fiz para você, rapazinho, é: que tipo de medo você conhece? E você respondeu: o medo que as pessoas vão falar, o que elas vão falar, medo que as pessoas não vão gostar, e o medo que elas não gostarem de mim, medo de gostar de você, por não ser legal com elas. A resposta que eu te dou, rapazinho, é: se elas vão falar de você, elas não vão parar de falar, elas vão continuar falando. Elas não param de falar, bem ou mal. Quem você é não muda o que elas falam. Elas vão gostar, elas apenas vão ser justas com você pelo gosto delas, não pelo que você é. Você tem que gostar do que você está fazendo e contagiá-las. As pessoas elas não gostam de você por quem você é, mas pelo que você está dando para elas. Você então não tente aceitar, não tente esperar uma fila para te abraçar. Tente sozinho. Comemore com quem te ama e deixe as outras que elas vejam. E por último, eu te perguntei, rapazinho, você tem medo de arriscar nas finanças? E você respondeu: eu não tenho dinheiro, eu tenho fé. Eu não tenho dinheiro, eu tenho fé. Essa frase trata-se de uma negativa, uma narrativa negativa que se arrasta e não te leva a nenhum lugar. Só arrasta a sua vida. Deixa eu mudar essa frase um pouquinho. Diga a seguinte coisa: eu tenho dinheiro porque eu tenho fé. Eu tenho dinheiro porque eu acredito, eu tenho fé. Escute isso. Comece a guardar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e você vai ver. Você vai ver que um dia vai ser muito. Então, isso aqui é uma questão importante. Se você guardar e não pensar em juntar, mas guardar, amanhã você vai ter.
Agora, qual a diferença de quem guarda pouco e de quem não guarda nada? Simples. Quem guarda pouco, daqui a um tempo vai ter vários poucos guardados. E quem não guarda nada, daqui a muitos anos terão muitos nadas guardados. Então lembre-se disso. Comece pequeno, mas comece. Seu objetivo é chegar lá. Então chegue aos pouquinhos, mas não pare. Tá? Espero que tenha gostado. Vença seus medos. Espero que você guarde esse ensinamento. Assista várias vezes esse vídeo. Não sei se meu filho vai assistir ou minha filha. Eu não sei se alguém da minha igreja ou fora da minha igreja, mas quero compartilhar com vocês. Que você vença os seus medos. Não dê jeitinho nos seus medos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E se você gostar também desse vídeo, compartilhe com alguém que precise. Até mais. Até breve.